A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, povo lavado, povo remido, povo santo, povo abençoado. É um prazer ter você mais uma vez aqui conosco no Sexta On. Este é um projeto da Igreja Batista Central aqui em Santo André e hoje, mais uma vez, de forma muito extraordinária, com o coração batendo forte, nós recebemos aqui esta família de servos de Deus, de pastores, uma família de sacerdotes, de abençoadores, de profetas. Mais uma vez, recebemos aqui em nossos estúdios a família do nosso pastor e hoje nós iniciaremos de forma diferente. Iniciaremos com a direção da Natasha, ela estará nos conduzindo em uma adoração, em um louvor. Natasha, diga oi para os nossos ouvintes e agora é com você. Oi, gente. Bom, agora vamos tocar um louvor que é nosso. Então, talvez vocês não conheçam. De fato, é um louvor meu. Mas espero que vocês, junto conosco, possam louvar, né? Me explique melhor aí um louvor seu. O que significa isso? Você é a escritora da letra, compositora. Eu escrevi Que bênção! Essa música, todos os louvores que a gente sempre canta, porque também somos uma banda, são nossos. São escritos pela Vitória, pelo Samuel, foi o nosso último lançamento. E pelo Samuelzinho, meu pai. você também é artista da parte... É uma história que podemos contar. Com certeza. É uma grande testemunha. É uma Que testemunha muito bênção, grande. que Então, bênção. vamos começar com Ele o toca, louvor Samuel nosso. toca a bateria, Natasha toca o violão e guitarra, Vitória toca o teclado. E você, pastora, toca algum instrumento? Palmas, amém. Eu canto com a banda. Ai, glória a Deus. Você já investiu na próxima geração, né? Deixa eles aí. Natasha, é com você, então. ¿Cómo podrá el joven mantener su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No permitas que me desvíe de ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Enséñame a ser como tú. ¿Cómo poderá o jovem manter seu caminho? Guardando tua palavra.
barreiras, caminharei por tua palavra, eu sempre me guiarei. Tua vontade faz em mim, eu sempre vou querer muito mais de ti. Por tuas veredas caminharei, por tua palavra eu sempre me guiarei. Tua vontade faz em mim, Eu sempre vou querer muito mais de ti. Senhor, bendito tu és. Senhor, ensina-me Deus está. Tudos, ensina-me a ser como tu. Uau, muito bom, viu? Glória a Deus, parabéns. Linda canção, linda letra. E isso é precioso. Olha, nós brasileiros fomos extremamente abençoados em receber vocês. Vocês vieram para esta nação para ser bênção, viu, pastor? Amém. Bênção mesmo. Bem, no programa passado nós falamos muito do contexto da Venezuela, falamos da liderança religiosa na Venezuela, da igreja na Venezuela, e agora vamos atravessar a fronteira. Esse é o desafio deste Sexta-um hoje. Atravessando a fronteira. Como é que foi, pastor Gabriel? Como é que Deus agiu? Como é que Deus tem mostrado para vocês este caminho e este tempo no Brasil? Milagre após milagre, pastor. Glória a Deus, O milagre após literal. milagre. O primeiro é que nós chegamos na fronteira e estava a Operação Acolhida Isso. com os soldados brasileiros e eles tinham ali um campamento para receber venezuelanos. Isso lá na Pacaraima. A Pacaraima. fronteira entre a Venezuela e o Brasil. Isso. E o lindo, é lindo porque a maioria dos países de Latinoamérica estavam rejeitando os venezuelanos. Isso, exato. E nesse Foi no momento, ano 2021. e esse finais. ano, 2021, Aham. o presidente Bolsonaro e a Operação Acolhida foram os únicos que estavam recebendo venezuelanos. Isso. E para nós foi um choque muito maravilhoso, porque chegamos e vimos os soldados brasileiros de braços abertos, com operação odontológica, tratamento médico, e nós falamos, nossa, mas os soldados não atiram no povo, porque nós viemos de um vocês vêm país de um contexto onde, então para nós foi o primeiro choque. De lindo. fato, o Samuel tinha medo dos soldados. E os Isso, soldados eram isso. muito amáveis, eles queriam abraçar a gente, Aham, falavam aham. bem-vindos no seu novo país. E o Samuel ficava Isso. com medo. Até Então- porque, e aí, Samuelzinho? Ficou meio com medo mesmo, né? Ver aquela... Ali tinha, pastor, ali tinha um refúgio para a capacidade para 5.000 venezuelanos e tinha Não, mais de... não, e- para 1.000 venezuelanos. para 1.000 o refúgio. venezuelanos e Uhum. tinha mais de 10.000 venezuelanos ali. Meu Deus. Porque Então- saem muitos venezuelanos Então dias nos por fala, dia. e era no Covid. Então todo Exato. mundo estava com medo e nos fala no refúgio, gente, somente as mulheres E as crianças. as mulheres e crianças podem ficar, os homens têm que dormir aqui na rua. Isso. E o processo era longo, era um processo aproximadamente de 3 meses para você ser toda a parte a burocrática, documentação. né? Isso. E eu falei para a Vanessa, estamos em pleno Covid. E as Ficar pessoas- lá dentro é se contagiar, né? Com certeza. Vanessa, e como vamos fazer? Ficar separados? Então eu falei, Vanessa, quanto você tem ali no bolso de dinheiro? Oi, Gabriel, Quanto temos- ficou? Porque no temos- caminho deixamos... Temos ali R$600. Nossa, e então tinha um hotel que parecia o mais simples, mas nesse momento era o hotel mais Mais cotizado. caro do mundo. Nossa, Porque... e pagamos, acho que R$550. Uma noite. Uma noite. E eu falei, Deus do céu. Vanessa, amanhã a gente Vê vai- que faça. né? Mas vamos ter que ficar no Fazemos o refúgio registro. 2, 3 semanas, um mês, o tempo É, que seja preciso, Vanessa. 2 meses, porque tinha pessoas, eu tenho 3 meses, eu tenho 2, meu Deus. E as crianças e tudo, e eu falei, bom, vamos dormir. Pelo menos essa noite descansamos, Isso, tomamos banho. Isso, já As em crianças paz, viram um desenho. seguro, isso. Acordamos, bacana. pastor, e eu falo, bom, Vanessa, eu vou fazer a fila no refúgio, você fique aqui. E eu, quando esteja pronto, eu chamo você.
Antes de sair da Venezuela, eu tinha gravado um vídeo, porque eu já tínhamos feito viagens missionárias no Brasil. Isso. E eu tinha alguns amigos em Manaus, São Paulo. E eu gravei um vídeo no Instagram. Olha, estou saindo com minha família. Então, esse dia acordamos, eu vou para o refúgio, não temos dinheiro, não temos comida. Claro. E começo a escutar, Pastor Gabriel, eu assim. Imagina um lugar onde tem, não sei, 100 mil pessoas. E ouvi o chamado. Seu nome. Pastor Gabriel, eu assim. Pastor Gabriel, você é o Pastor Gabriel? Sim. Olha, eu sou o diácono da Igreja Batista Dom Pedro. Não. Monte da Oliveira. Calvário. Da Igreja Calvário. Batista Calvário, Calvário. em Boa Boa Vista. O diácono da Igreja Batista Monte das Oliveiras, Em em Manaus. Manaus, me ligou e me falou que você estava aqui. Me dá seu passaporte e o passaporte de sua Meu família? Deus, olha só. E nós assim como, Eu- como assim? como? Ele, eu No não sabe. segundo Vanessa, dia. sim, Aliás, Vanessa, no- desse dia mesmo. E o cara era Polícia Federal. Ele pegou, trabalhava com a Polícia Federal. Ele pegou os passaportes, entrou ali. 5 minutos depois saiu, pastor, os passaportes estão selados, documentação. Eu, como assim? Sim. Ele fez a documentação em 5 minutos. E venham aqui, a pastor. gente entrou como refugiado. Glória a Deus. Venham aqui, subam aqui no táxi. Como que no táxi? Estão aguardando vocês da Igreja Batista Calvário. Calvário. Ali vão passar a noite e depois vão pagar para vocês o ônibus para chegar na Igreja Batista Monte das Oliveiras, em Manaus. A Olha gente o milagre, chegou ali no pastor. Calvário, na igreja. Gente, que Tinha um bênção. quarto para a gente descansar, Isso, comida. isso. Para brincar ali, eles tinham até mais meninos lá. Ou Já por seja, ali começou o provisão primeiro divina. milagre. Ficamos Provisão divina. 2 meses dormindo ali, na Igreja Batista. Em Manaus. Em Manaus, ali na escola dominical. Isso. Ali, por isso eu Tínhamos amo. dois eu amo. salas que Isso. eram Por isso nossa eu casa amo, no momento. eu amo a Igreja Batista, eu amo Recebeu profundamente gente. a Igreja Batista, porque foi a igreja que nos recebeu, que nos deu a oportunidade, que nos atendeu. Então o pastor falou, bom pastor, você vai pregar no domingo. Eu, pastor, mas eu não falo português. Você sabia? Pega a Bíblia, filhos, e aprendemos a falar português lendo a Bíblia ali. Cantamos, Natasha, Vitória, Samuel cantou, as pessoas foram ministradas e esse pastor, bom, a Igreja Batista de tal lugar vai te receber o domingo para que você pregue. E fomos assim coletando ofertas, visitando Isso, igreja, isso. após igreja, milagres como por exemplo, pastor, estávamos ali perto dessa igreja em Manaus. E a Vanessa, não temos dinheiro para as crianças que vamos comer, temos 10 reais. Isso. Nossa, Gabriel, temos 10 reais, que vamos fazer? Bom, chegamos num local que vendiam frango. E, bom, o prato são 10 reais. Crianças, Vanessa, somente vão comer eles uma peça de frango. Isso. Que Ali. traz arroz, salada, É, feijão, isso. sabe? Rapaz, me traz um frango ali. E o rapaz chega O e prato. coloca o prato de frango. Coloca o frango inteiro. E eu falei para a Vanessa, Você não pediu frango inteiro, como é que é? eu vou ficar aqui lavando a louça. Alguma coisa fazemos, mas vamos comer? Bom, vamos comer e depois lavamos a louça. E Isso. tinha um cara bêbado, pastor, bêbado, Mas que não muito lembrava nem o bebendo nome. mesmo, ali na Não rua. lembrava nem o nome. Ai, meu E eu Deus. falo para o rapaz, depois de comer, cara, eu não tenho para pagar o dono do restaurante. Era um postinho ali na rua. Tranquilo, você vê o rapaz esse que está bêbado, ele pagou o frango para você. E vem um rapaz bêbado falando assim, eu não sou cristão, mas eu respeito os missionários, eu paguei o frango. Milagres desse jeito, pastor. Milagre após milagre. Glória a Deus, dependência Mas de uma Deus, coisa né? assim, tipo, até com os detalhes, pastor, meus filhos, mãe, sabe que aqui tem, não sei, um filme legal que Isso. estão passando no cinema, gente. Isso. Filhos, mas a gente não tem para ir para um cinema. claro. E no domingo na igreja, um irmão, olha, eu comprei ingressos para você ver tal filme no cinema. Coisas assim, até em Gente. detalhes que eram Glória talvez a Deus. insignificantes, É, mas que mas para que- eles era importante. É, e- Deus até na parte emocional, nessas, É, Nos nessas com levaram, coisas o certeza. nos pastor cuidou. nos Com levou certeza. de viagem missionária, mas em verdade ele levou para o passeio nos ribeirinhos. Nos ribeirinhos. No Amazonas, A gente passou uma semana lá nos Isso, ribeirinhos. é. Viagem lindo que é demais. caríssimo. É. A gente ali comendo açaí De da barco. da fruta ali. Nossa, Abacaxi, maravilhoso. cortando. Então, Gente do coletamos ofertas ali e compramos passagem para Mas São foi outro milagre as Foi outro passagens, milagre. meu amor. Porque a gente tinha uma parte. Quando nós chegamos a Venezuela, nós não éramos sozinhos. Éramos nós 5, mas aqui tinha outro grupo de 4 missionários. Isso. Da nossa ilha também, onde nós morávamos. E nós queríamos vir todos juntos para o São Claro, Paulo, né? claro, claro. Então,
coletamos essas Ao ofertas. todo dava o quê? Umas 20 passagens? 20 pessoas? Não, Éramos éramos 10. 10 no momento. Não, mas só vocês. Somos 5 e eram mais 5. Mas, ok. E nós começamos a coletar, bueno, quando juntemos todos, vamos. Tínhamos a metade. E um dia ligou uma pessoa de uma igreja, pastores, eu conheci vocês na igreja tal. Eu queria perguntar, vocês vão ficar aqui no Manaus? Não, na verdade a gente está juntando porque nós vamos para São Paulo. Isso. Ah, é que eu tenho muitas milhas. Vocês querem usar essas milhas para viajar? E Ai, dava meu Deus. a outra metade das passagens. E a gente glória a conseguiu Deus. Chegamos comprar. em São Paulo a uma casa de dependentes químicos. Em Aí- Vargem Grande Paulista. Ali ficamos 2 meses e começamos a visitar igrejas. E eu sempre falava para meus filhos, a gente tem que orar muito. De fato, eu sempre pergunto, o que acontece quando o pai não ora? Não comemos. A gente não come. E eu falei, crianças, temos... Por favor, façam aí olhando para as câmeras e vocês repetem olhando para as câmeras, por favor. E eu perguntava para meus filhos, o que acontece quando o pai não ora? A gente não come. E eu Provisão divina, é Eu isso que falava, nós ensinamos filhos. aqui. O sacerdote, servo de Deus, direcionado, mostra o caminho. Aqui temos 2 opções, ou morrimos de fome, Isso. ou a gente é bom naquilo que estamos fazendo. E a gente escolheu a vida missionária. Escolheu ter uma equipe de louvor, então temos que orar muito, ensaiar Exato. muito. Ter um som E que ter um som e que a graça de Deus possa nos abrir portas. Isso. E esse foi, então, essa nossa oração. E passávamos tempo ensaiando, pregando nas igrejas, nos capacitando as crianças também quando vamos às igrejas. Não somente pregamos, sino que nós temos uma ministração conjunta. Então, por exemplo, Natasha canta sua música e prega 10 minutos. Vitória canta sua música e prega 10 minutos. E então é uma ministração... Isso. Em família, Eu né? quis Família. mostrar que não era somente um homem Isso. que Deus estava chamando, sino a família Claro. que Deus estava chamando, né? Então, visitamos igrejas aqui em São Paulo, começaram a se abrir portas. Chegamos um dia numa igreja onde estava um pastor que falou: pastor, eu tenho uma casa lá em Rio Pequeno, Butantá. Aham. Vocês gostariam? Ela E está nós- fechada há quase 1 ano e e meio. nós tentávamos alugar e não dava certo, Isso, porque isso. quando viam que éramos refugiados, Uhum. Ninguém quer É. alugar. ninguém quer alugar para um refugiado, né? Exato. Chegamos lá, a casa destruída, meu Deus, mas nós vimos isso como uma mansão. Claro. com Depois de certeza. morar A no provisão chão, de Deus. né? Demoraram numa casa de dependentes, ali começamos, e essa igreja falou, fomos pregar nessa igreja onde conhecemos esse pastor, e a pastora falou: todos vamos, nos comprometemos, pastor, a colocar todos os móveis, mobiliar a geladeiras, casa. tudo. Imobiliaram todo. Mobiliaram a Camas casa. para nós, para as crianças, geladeira, fogão, uma mesa, o sofá, um televisor, tudo. Assim, o mínimo que a gente precisava para ter uma vida, Isso. eles colocaram. Mas nós tínhamos também tínhamos Mas, pastor, o senhor Sim. falou no primeiro programa que a família do senhor era próspera lá em Venezuela. sim, Era muito. E vocês abriram mão de tudo isso, né? Por várias razões. E isso é Deus mostrando que a prosperidade vem dele. amém. Prosperidade vem dele. E tudo que foi perdido, tudo que foi levado, tudo que foi deixado para trás, o Senhor com certeza multiplicará em muito na vida de vocês. Por Em exemplo, muito mesmo. a Vanessa, conta a testemunha da escola, amor. Assim, a gente já estava em uma casa, né? E o próximo passo era colocar eles para estudar. Claro, claro. Nós chegamos aqui em São Paulo em fevereiro do ano 2022. Começando o ano letivo, Começando né? o ano, mas é nesse isso. momento ainda estávamos em Vargem Grande, não sabíamos bem onde íamos morar. Quando já chegamos ali em Butantá, era momento de colocar eles na escola. Isso. E eu tinha um desejo muito pessoal, pastor. Não era assim, uma coisa que Deus colocou no meu coração. É. Eu queria, como mãe, meus filhos estudaram numa escola particular. Isso. Porque a educação é melhor. Eu acho que como ia ser uma escola menor, a adaptação ia ser melhor. Era uma coisa muito de mãe, de Isso, querer o isso. melhor para meus filhos, né? Claro. Mas assim, eu tinha esse desejo, mas não era uma coisa que eu estava orando por isso. Não, Deus sabia o meu coração. E eu comecei, em fé, a visitar escolas particulares lá em Butantá.
O Gabriel me falava, você é meio doida, como vai fazer isso? Sem dinheiro, tem que Sem pagar dinheiro. mensalidade, pagar A gente- matrícula, eu material vou- didático, uniforme. Eu vou, meu Deus. amor. Café. Oh, meu Deus. Eu vou, amor, eu vou. E já, eu sento, porque sempre fazem assim a visita na escola e depois Isso. você senta na administração para Isso. ouvir quanto é o golpe. Isso, exato. E era assim, ele saía pior. Olha, 2.000 reais, 1.500 A reais, gente já como estava você vai fazer acostumado, isso? pastor. Já estava acostumado, porque eu lembro que quando nós chegamos, pastor, e as crianças queriam brincar, nós Isso. íamos para uma loja de brinquedos e eles brincavam. Aham. E quando já as pessoas começavam a nos olhar feio, crianças, vamos Vamos. embora. Eles brincavam com os brinquedos Oh, na meu loja, Deus, não isso ia é para vida de comprar. missionário, gente. Igual que eles queriam ir para o parque de maquininha, sabe? Isso, Sim. isso. A gente levava, mas não comprava. Eles isso. só brincavam de E o Samuel mentira, era né? pequeno e não entendia. Mas E chegou ele um achava momento, que estava ganhando. Chegou um momento que E o ele Samuel começou, começou que ele a começou se Quando ele conectar. começou a ver que Samuel começou Por que a eu não conectar. ganho ticket Isso, como isso. todas as semanas? Eu não sei o que está jogando e eu, Vanessa, está acabando o tempo e eu não Ai, podemos. Jesus. Ele já se fez amado. consciente. Mas uma coisa assim, pastor. Eu visitei, lembro que uma escola que eu me apaixonei da escola. Isso. Um sistema anglo, tudo parecia assim incrível, Isso, o isso, lugar, isso. o ambiente. Eu gostei muito É da aqui, escola. vocês, Eu, pela eu, fé, e assim, determinou. Senhor, É aqui, Senhor. eu quero essa escola para meus filhos estudarem. Mas tá bom, Gabriel, você é doida, mulher, 2.000 reais por mês. Eu não tenho para fazer mercado nessa semana e você me faz isso, que tal? Eu lembro que deixamos assim e umas semanas depois a gente foi ministrar numa igreja grande lá por lá. E no final do culto, o pastor falou: olha, a gente não vai dar uma oferta hoje para vocês e nós, tudo bem, a gente não Isso, cobra por claro, ministrar, sabe? Mas o que sentimos no nosso coração, minha esposa e eu, é que enquanto seus filhos estejam no São Paulo, eles vão ter bolsa de estudo completa na nossa escola. Eles serão donos de uma escola particular. Já ali eu comecei a chorar, porque era a resposta de Isso, Deus para mim. claro, com Mas certeza. era a mesma escola que eu tinha visitado. Ai, meu Deus. Glória Você a imagina, Deus. eu nem olha, é um ato sabia de que eles fé. eram Milagre gostosos. após milagre. Milagre Eu assim, após- homem eu- de pouca fé, eu me lembrei de Eles Pedro, entraram- porque tu me daste. exato. oh, meu Pastor, Deus. esse primeiro ano eles entregaram a bolsa completa, uniformes, apostilas. Isso. E depois, no domingo seguinte, a gente foi noutra igreja ministrar e eles compraram as listas de materiais de eles três. Isso. Com toda a lancheira, bolsa, cadernos, Completíssimo. todo. Para mim foi um milagre Não, assim. isso é milagre. É porque Deus cuida em detalhes. Mas- Estávamos, outro Sim. importante, estávamos caminhando na Raposo Tavares. Não sei se conhecem, eu acho que tem que conhecer. Conhecemos, aham. A gente caminhava muito para pegar o ônibus, né? Isso. E para poupar o dinheiro, né? Isso, até porque, né? E eu lembro que íamos caminhando e o Samuel, ele tinha 6. Um menino bem Isso. agitado de 6 anos, pulando e passou um caminhão muito rápido. E a gente ficou assustado. E essa parte já conta Eu Gabriel, falei no espanhol, mi Deus, necessito um carro. para Pero, cuidar. mas Deus fala espanhol. Deus fala E espanhol. o domingo Glória a seguinte, Deus, estávamos numa igreja e um pastor veio, um irmão veio. Pastor, eu senti meu coração te ofertar meu carro. Era um Clio Aham. do 2001. Nossa, e eu falei... E ele eu- entregou a chave assim. Eu tinha escutado que isso acontecia, mas nunca tinha acontecido comigo, né? Mas é muito lindo porque eu sempre estive no outro lado. Isso. No lado das pessoas que abençoam, que cuidam, que compram Isso. bolsas de alimento para as Isso, pessoas. exato. Sempre essa foi a minha vida, mas agora estava do lado. É, do outro lado. E também foi um Receber. processo de Deus tratar comigo, pastor, porque eu era filho de pastor. E eu acho que eu no mato, eu nasci de novo, aos 31 anos. Eu tinha na minha vida, tinha construído uma estrutura. No mato. Eu tinha, Meu Deus, olha eu só. tinha, eu tinha Cada encontro com Deus, né, Natasha? Vê se pode. Onde? Não era No certo meio aqui do no mato. mato. eu tinha construído uma estrutura religiosa. Isso. E eu na Venezuela tinha muitos convites, era um pastor reconhecido. E eu lembro que estando ali, Nosso ministério na Venezuela, o ministério evangelístico nosso cresceu muito. E muito. teria 5.000 Chegamos até jovens. 5.000 jovens lá.
E isso é bom, mas vocês também eram faz. líder desse- Claro, desse- éramos os fundadores Mas, desse então, ministério de jovens. Mas olha, E isso faz também crescer muitas coisas mas no coração pastor, que eu Deus fazia nos viagens agradou, né? missionárias. Eu fiz duas viagens missionárias sozinho. Pela noite eu estava trabalhando, a Natasha estava pequena e eu não passava tempo com ela. Então, eu lembro que um dia estando ali nessa igreja em Manaus, eu perguntava para Deus, Deus, por que você? Eu perdi tudo, não tenho igreja, não tenho chamado. Isso. E Deus me deu uma música que se chama Quão grande Quão grande amor. E Deus me falou, porque agora eu perdi tudo, não tenho nada. E Deus me falou, você tem. Olhe ao redor. Eu somente tinha a Vanessa num colchão de ar sem ar, Um colchão de ar sem ar. com essa as é 3 boa. crianças. E Deus me falou, ali está. Agora não é mais seu ministério. Não é mais o homem Gabriel Orozco. Agora é um ministério familiar. E ali nasceu nosso ministério familiar. Coração missionário. Então foi um processo eu também de renascer de novo, de ver que o caminho que eu tinha pensado que era meu chamado na Venezuela, em verdade não era o que Deus tinha para mim. Ele tinha um chamado para a minha família. Para a família. Porque eu primeiro estava evangelizando os filhos de todo mundo e minha filha estava sozinha na casa aguardando o papai. Então, Deus reformulou tudo em nossas vidas, né? Começou o ministério familiar. Isso faz o quê? 4 anos. 4 anos. É um bebê, então, gente. Vocês estão começando o ministério, aliás. Tá começando a dar os primeiros passos, Sim. né? Então, esse foi um processo de milagre após milagre, né? Mas, nesse Você mo- pediu o carro? eu Colocando o carro. eu pedi o Vamos carro, lá pro carro. e eu falei, isso não acontece comigo, mas Isso. aconteceu. Mas, então também foram lições de Deus para a minha vida. Meu pai era muito rico, eu aos meus 21 anos tinha apartamento, 2 carros. Então foi um trato de Deus também comigo, com meu orgulho, com minha altivez, com meu processo. É. Então, ali já o coração estando pronto, então eu comecei a falar para meus filhos, perfeito. O Brasil tem sido bom conosco, mas não vamos nos ficar como, infelizmente, muitos missionários ficam, que somente na condição de dar lástima, me dá, eu não Só tenho, na não. dependência, né? Não, Isso. agora É. vocês vão aproveitar essa bolsa de estudo e vão ser os melhores. E as E notas, foram os as melhores. notas deles serão os melhores. Eles davam aulas de português para os brasileiros, imagina. Isso, isso. Mas muito esforço, muita disciplina e sempre Então, ensinamos isso para claro. eles. Eu entendi, a graça de Deus chega até um momento, mas a partir de agora, para que essa graça continue, nós precisamos nos Depende de esforçar, nós. precisamos nos tornar úteis para o Brasil, Isso, isso. precisamos que o brasileiro veja que somos venezuelanos valerosos, inteligentes, Abençoados, é isso aí. esforçados. Então, começamos ali como uma base missionária há 3 anos e temos um pequeno trabalho com 30 crianças e nosso jeito é devolver nessas crianças tudo o que o Brasil nos deu. Isso aqui em Butantã. Butantã, no Isso, Butantã. E nossa devol- base missionária funciona lá Aham. e todo domingo temos culto. O sábado damos aulas de Isso. espanhol, música, futebol, uhum. mas é o jeito de devolver como família para o Brasil o que o Brasil fez por nós. E essa base missionária, ela é respaldada por qual ministério? Nosso Ministério da Venezuela, Da Venezuela. continua sendo a nossa E temos cobertura. parceria com igrejas aqui, Isso, igrejas batistas, assembleianas, presbiterianas, que nesse caminho temos conhecido. E Isso. nosso foco é formar a próxima geração de missionários. Entendemos que Brasil vai ser celeiro do avivamento. Entendemos que Brasil tem um chamado essencial no avivamento de Latinoamérica e acreditamos que do Brasil vamos poder enviar missionários a Venezuela, Colômbia. Amém. Eu Digo acredito. amém Peru, para isso. Argentina, Eu Chile, digo amém Bolívia. para isso. Eu Amém. acredito muito É no que tem uma chamado. palavra o Brasil, né? Sim. É. Brasil fala profecias que já foram dadas sobre o Brasil, que o Brasil vai ser um celeiro de missionários para o mundo. Mas esses missionários a gente tem que formar. Exato. Não é Exato. uma coisa que vai ser mágica. Deus não É, é mágico. não, A gente não. tem que formar essa Tem que- geração de exato. missionários. Temos poucos missionários no mundo comparado com Comparado com o a número população de... mundial. exato, 400 mil missionários que É, estão é, hoje é. é muito pouco. Com certeza. Então a gente tem que ter esse compromisso, não só de ser missionário, Uhum. sino de formar os próximos. Então, claro, É, começamos, vamos enviar. começamos, Investir na próxima geração. Começamos- Isso. A nossa igreja aqui, Sim. pastor, desculpa cortar o seu, a nossa igreja, o nosso pastor, o pastor Hamilton, ele pensa tudo que Deus coloca no coração dele, ele deixa muito claro. Isso não é para nós, é para a próxima geração. é assim. Portanto, nós temos uma escola
uma escola de fundamental, educação infantil, fundamental 1. Que E legal. agora estamos em expansão. O nosso ministério aqui de crianças é um ministério fortíssimo. Que Por quê? Porque o pastor pensa exatamente isso. A A próxima criança, geração. a criança não é a igreja do futuro, gente. A criança é a igreja de hoje. Você precisa investir hoje, mudar a vida dessas crianças hoje. Por quê? Eu sempre, quando eu passo pela igreja de criança, eu falo, olha, vocês são os meus pastores. É. Estou preparando você para me pastorear. É, E eu quero ser pastoreado por um Samuel. Quero ser pastoreado por uma Natasha. Eu quero ser pastoreado por estas crianças que têm temor de Deus, têm direção, têm unção de Deus. Gente, é passar para frente aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. E me fala um Acreditamos pouquinho, nisso. como é que funciona a dinâmica dessa base missionária? O que vocês fazem lá? A prática. Como é que é? Você, pastor? amor? Então, a gente tem em volta de 30 crianças, nós vemos Isso. eles como a porta de entrada para suas casas, para suas famílias, mas na Isso. verdade o trabalho está focado neles. Isso, claro. Todo final de semana a gente está lá em Butantã, agora que estamos morando aqui Uhum. em São Bernardo, né? Dia sábado a gente tem atividades sociais Uhum. lá, futebol, Sábado o dia artes, inteiro. sábado A o dia partir das inteiro. 8 da manhã. E acho que é a partir das 10, né? Às 8 essas ok, às crianças 10. não acordam tão cedo, pastor. A gente Desculpa, até que eu que sou meio- tenta. A gente tenta, mas Isso, muitas é. vezes chegamos a Não, buscar 10 eles horas 9h30. é Ou 9h30 e eles estão... Exato. Mas então temos sim, aulas de futebol, dança. Estamos muito focados na parte musical. Isso. Achamos que a música é uma ferramenta fortíssima certeza, no com desenvolvimento das juventudes, das crianças. Então, eles têm aulas de música, eles são professores. Isso, A que Vitória benção. tem alunas de 6, 7, 8 anos que vêm aulas de teclado. A Natasha tem alunas que vêm aulas de violão. Começamos agora no novembro o nosso coral. Isso. Temos um coral que fez seu estreio agora no dezembro lá. Fizemos uma Olha, que atividade benção. para as famílias deles, só as mais foram. Eles se apresentaram, foi super lindo. E um espaço pequeno, pastor. Não, como é do um tamanho espaço, que eu você acho sabe. que é como essa sala. Claro, porque, um pouco porque, mais porque agora eu valoro muito meu pai. Oh, Porque, Jesus. porque, Ai, Senhor, eu sou cheio de mistério. porque Sim. ele sustentava a obra missionária. Isso. E nós chegamos ao Brasil, pastor, infelizmente, muitas igrejas perderam a cultura missionária. E as igrejas Boa que têm parte. cultura missionária Boa são parte. poucas. E sustentam muitos missionários. Então, e eu peço para Deus, o que faço, Deus? Eu posso me dedicar à obra missionária e ser bom naquilo que você me deu, que é pregar o evangelho, ou eu posso conseguir um trabalho e, bom, mas não vai avançar. Então, o desafio é que temos que nos manter como família, mas pagar o aluguel do local, Claro, porque claro. as crianças não dão ofertas, alimentação. Por exemplo, eles fazem aniversário agora, um deles fez aniversário, vou comprar um violão. E, Ele então, está fazendo aula de violão e seu sonho é ter um violão para treinar mas em que casa. aconteceu? Muitas A gente tem que igrejas, comprar o violão. igrejas grandes, e eu, com muito respeito e né? temor Muito de temor. Deus, falo disso, mas chegamos em igrejas, pastor, onde o pastor um dia falou, as pessoas chorando, ministrando, perfeito, mas ninguém pode ajudar o missionário porque vocês não conhecem ele, diante de toda a igreja. E as pessoas chegavam assim, pastor, me perdoa, eu sei que estou desobedecendo meu pastor, mas pega ali uma oferta de amor. Isso. Ofertas onde coletavam as ofertas e o pastor ficava com as ofertas. E a gente não fala dessa parte muito, né, pastor? É. Mas muitas vezes a gente estava no domingo nessa igreja sem Isso. R$1. É. E essa oferta era Seria a despesa da semana, da comida. O retorno para casa, às vezes Isso, nós já para passamos por comprar isso, um mercado, missionário. sabe? Então, começamos o projeto nas redes sociais e através das redes sociais é que temos conseguido apoio. Isso. Porque, De irmãos. com muito amor, eu amo a igreja brasileira. E tem pastores marcados em meu coração, o 10% que tem me apoiado, 15%. Mas o 70% da igreja que está esfriada, se fosse por eles, eu estaria passando fome. É verdade. Eu estaria morrendo de fome. Essa é uma realidade, pastor, que eu não posso negar e não tenho como defender.
porque é a realidade, Então, infelizmente. tem sido um E desafio. é triste, né? mas- Por isso também o nome do infelizmente. ministério, Coração Missioneiro. Nós É. achamos que é importante acordar um coração missioneiro Sim. na igreja. Um coração missionário, né, no português. Olha, eu tô sentindo de Deus de compartilhar com vocês duas situações. Sim. A primeira delas, eu e minha família, há alguns anos atrás, nós fomos enviados para a Inglaterra, para Londres, para estabelecer um ministério com crianças, filhos de imigrantes brasileiros. O Senhor foi muito claro, ó, vocês vão para Londres para estabelecer uma escola para ensinar os filhos de brasileiros a falarem português Uau. e trazê-los para a igreja. E foi maravilhoso. 2 anos e meio, nós estivemos com mais de 90 crianças Uau. ensinando a falar português, filhos de brasileiros. E aí, é claro, vinham filhos de haitianos, Claro. e até filhos de ingleses que queriam aprender o português. Então, este projeto de vocês poderia também alcançar e focar nos irmãos venezuelanos, que também. são muitos, né? Também. Muitas crianças que às vezes perdem a identidade, às vezes nem sabem falar mais o espanhol. Então, esse foco de ajudar as crianças brasileiras, bênção de Deus e maravilhoso, e Deus vai prosperar muito, mas inclua também os filhos de venezuelanos. Temos né? alguns. Temos Foca 4 nessa- venezuelanos porque lá. a identificação, né, e tudo. Então este é o primeiro sentimento, o primeiro que eu quero compartilhar. O segundo é que de repente orem a Deus para que vocês estejam debaixo de uma cobertura de uma igreja mesmo, né, de alguém que esteja orando, abençoando, olhando as dificuldades de perto, né, pastoreando você, que você já vem de uma família de pastoreio, seu pai é um grande pastor, foi um grande pastor, teve um excelente, extraordinário ministério, você já foi um pastor muito bem solidificado, e isso há de voltar, mas é importante que você, com a sua família, esteja pastoreado, né? Então, assim, são esses 2 desafios que vale a pena para que vocês continuem dentro do propósito de Deus, para a caminhada ficar mais Graças a mais Deus agora direcionada, nós né? temos a bênção de que, por exemplo, agora Aham, minha mãe está aqui. Sua mãe? Ela que é nossa pastora, Que ela vem bênção. 3 vezes por ano. aham, aham. Ela vem 3 Sim. vezes por ano e fica, Isso. né? Uhum. E Agora ficou muito tempo, porque Ficou. ela tinha que É. voltar para Venezuela final de novembro. Isso. Nós fecharam Venezuela e ela não Isso. conseguiu voltar. Mas propósito de Deus, né? Permitiu a gente estar mais tempo com ela e isso Exato. nos ajuda muito. Muito bem, meninos e meninas, com as palavras, eu tenho certeza absoluta que este encontro nosso aqui não foi simplesmente agendado por acaso, uma coincidência, foi uma providência divina. Porque há de surgir novas alianças, viu, pastor? Tenha certeza disso. Nosso pastor, o nosso ministério, nós temos uma liderança fortíssima na questão de evangelismo, missões e capelania. Nós vamos alinhar isso aí, trabalhar juntos e poder estender esse chamado de vocês, será bênção para nós e para vocês também. Amém. Tá joia? Foi um prazer enorme receber vocês aqui nessas últimas 2 sextas-feiras. E agora nós vamos deixar para vocês, para dar alguma dica, alguma palavra final. Qual seria o conselho que você nos daria como igreja Batista Central? Este conselho agora vem para nós, em particular, em especial, para você que nos acompanha, para você que é membro aqui da nossa igreja. Ouça esta família, ouça e vamos continuar orando por eles e pela Venezuela. Vamos lá, começando por você, pastor, olhando para aquela câmera ali, qual é o conselho que você nos deixa aí nesta noite? Não esqueçam que vocês têm uma responsabilidade com o propósito de Deus e uma responsabilidade com o propósito do Brasil. Vocês são cristãos, mas também são brasileiros. Tem responsabilidades dentro da igreja, mas também tem responsabilidades fora da igreja, com o seu país, com o futuro, com as escolhas que vão fazer esse ano no Brasil. Assim que abram os olhos e não sejam indiferentes a seu país, porque vocês são cristãos, mas também são brasileiros, nasceram no Brasil com um propósito, e parte Glória desse a Deus. propósito é cuidar que o Brasil seja uma terra de liberdade e de democracia. Amém? Glória a Deus. Este é um excelente, extraordinário conselho.
Meu irmão, nós estamos estudando esse mês batalha espiritual. Batalha espiritual. E você aprendeu claramente que na vida do cristão não existe neutralidade. O cristão não é neutro, saiba disso. Portanto, eu e você precisamos agir com responsabilidade, segundo a palavra de Deus. Pastora, qual o conselho que você deixaria aí para nosso público, para nossa igreja? Olhando para aquela câmera ali. Dá para pegar aí, né, Kleber? Isso. Aqui estou falando já. A Bíblia nos fala que o verdadeiro evangelho é cuidar das viúvas e dos órfãos e nos manter limpos e guardar do mundo. São duas coisas importantíssimas que não podemos esquecer. A segunda, guardar-nos do mundo é importante. A gente tem que guardar, tem que cuidar, tem que vencer o pecado, tem que manter uma vida alinhada e em santidade para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas a segunda faz parte do nosso trabalho com a sociedade. Não podemos continuar acomodados dentro das quatro paredes do templo. O trabalho do cristão é sair para mostrar o verdadeiro amor de Jesus nas ruas, para nós ser uma verdadeira solução para os nossos países que estão sofrendo. E esse sofrimento só vai ser parado quando Jesus nasce no coração de cada pessoa, e esse é o trabalho da igreja. Nós precisamos entendê-lo, sair para as ruas e mostrar o verdadeiro evangelho, o amor de Jesus nas ruas, para que nossos países comecem a andar em amor, em liberdade e se aproximar de Deus. E esse é o nosso trabalho como cristãos, gente. Nós, quando recebemos o evangelho, somos limpados, somos purificados, somos curados para depois ser parte da solução para outras pessoas. Então, não esqueça do seu trabalho e vai para as ruas a mostrar o amor de Jesus. Este é um conselho também maravilhoso, extraordinário. Lembrando você, servo de Deus da Igreja Batista Central, você tem por várias vezes ouvido o nosso desafio. Gente, vamos evangelizar. Vamos fazer aquela intercessão no semáforo, vamos ministrar a palavra, vamos nos hospitais, vamos fazer capelania ambiental, capelania estudantil, capelania empresarial, capelania militar. Você não pode ficar parado. Ouça o conselho da pastora. A palavra de Deus é para ser divulgada. E você e eu temos essa responsabilidade. Este ano é o ano em que Deus te chama, que Deus te desafia para fazer algo mais, fazer algo além no seu condomínio, fazer além no seu bairro, na sua escola, seja usado pelo Senhor. Amém. Muito bem, e você, qual é o conselho que você deixa para essa galerinha aí, olhando para aquela câmera? Acho que seria que continuem com esse trabalho de guiar as crianças, porque elas são a próxima geração, elas são os próximos pastores, próximas pessoas que vão estar na política, na sociedade. E, segundo eles, é que o mundo vai, no país, Brasil, vai estar, né? Porque se você ensinar algo, ela vai fazer o que você ensinar. E se você ensinar o correto, a palavra, elas vão fazer isso no Brasil e vamos ter um país muito bom, né? Acho que seria Glória a Deus, isso. é isso mesmo. E olha, eu quero acreditar que você já está convocada para fazer parte do nosso Ministério Infantil aqui. Amém. Vamos falar com a nossa coordenadora para convocar você. Natasha, e você? Qual é o conselho que você deixa para a nossa igreja, para esse povo lindo que nos acompanha? Bom, acho que uma coisa muito importante, e acho que todos nós fazemos, é a búsqueda de Deus, que é muito Amém. importante. Amém. Porque, como foi falado aqui, estamos numa batalha espiritual, né? Mas não podemos ir para a batalha despreparados. Temos que Exato. nos encher de Deus, buscar da sua presença, e buscar aquela guia de Deus e nos preparar para a batalha. Porque agora em frente não vai ser fácil. Agora os venezuelanos estamos numa batalha espiritual, mas também o Brasil para o que enfrenta esse ano. Então, buscar de Deus diariamente, não somente aqui na igreja, em todo momento, enquanto você está trabalhando, enquanto está estudando, que sua mente esteja onde? Nas coisas de Deus, orando e louvando a Deus. Glória a Deus. Esse é um desafio extraordinário que nós precisamos entender. Mas a presença de Deus, conforme você falou, Natália, é o que define. É o que define, é o que muda as estruturas. Eu tenho por algum tempo um ministério de oração e intercessão chamado Clama Brasil. E nós oramos pela estrutura. Oramos pela estrutura, porque o Deus Todo-Poderoso
pode e ele muda estruturas. Amém. Estruturas, isso é bênção de Deus. E agora é você, Samu. Qual é o grande conselho? Bom, Você tem condição de olhar ali para aquela câmera, Samu? Veja aí se o microfone pega isso. que em todo momento vocês estejam adorando em Deus. Quando vocês estão tristes, felizes, bravos, em todo momento você tem que adorar a Deus, porque assim Ele vai te ajudar. Amém. Em Amém. todo tempo, sirva ao Senhor com alegria, né? Muito bom. Mais uma vez, nós chegamos ao fim deste Sexta On. Agradecemos imensamente a esta família maravilhosa, abençoados, servos de Deus. Pastor, obrigado. É uma honra recebê-los aqui. E como eu já mencionei, volto a afirmar, nós vamos começar uma nova aliança com vocês. Será bênção de Deus. Amém. Mas agora, pastor, como todo Sexta On, nós terminamos orando. Eu queria pedir para vocês dois, como casal, como família, como pastores, que vocês nos dessem essa honra de... O Senhor intercede pela nossa liderança brasileira, a pastora intercede pela igreja, conforme Deus colocar no coração de vocês. Pai Deus, apresento diante de ti o Brasil, Senhor. Sim. Nesses momentos históricos, nessa luta espiritual pelo avivamento dessa terra. Pai, dá sabedoria para os líderes dessa nação, Sim. de trabalhar em prol da liberdade, em prol dos valores. Não que trabalhem em prol de seus egos, de seus interesses. Coloca no brasileiro, Senhor, fogo pela justiça, pela liberdade, pelo amor. Fogo, Senhor, pela luz, para que a luz do céu possa iluminar, Sim. possa ser claridade para o Brasil, Senhor. Eu peço que você coloque no brasileiro, Senhor, o desejo pelo bom, que rejeitem a corrupção, que rejeitem, Senhor, todo aquilo ligado com a maldade, com a injustiça. Pai, coloca no povo brasileiro o desejo, Deus, por procurar de Ti, de procurar pela luz. Coloca no povo brasileiro, Deus, o desejo de fazer o bom, para que essa terra brasileira seja uma terra de bem-estar, de luz, de liberdade, de amor, de oportunidades, onde os esforçados possam colher o que estão trabalhando na terra. Coloca nos líderes brasileiros, Senhor. Coloca nos líderes brasileiros a visão para poder guiar esse país pelo caminho certo. Coloca neles a sabedoria para poder tomar decisões que levem o Brasil a ser uma terra melhor, um país melhor, com desenvolvimento espiritual, Sim, Pai, é verdade. social, familiar e econômico. Em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus, amém. Pai, nessa hora eu coloco a igreja brasileira, Senhor, diante de Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, que você continue no controle da nossa igreja brasileira, Pai. Mas também, Senhor, que você abra os olhos da nossa igreja para que eles possam entender o chamado que você está lhes fazendo, para que eles possam entender o compromisso que eles têm com essa sua terra, Senhor. Que eles possam ver, Senhor, o que está acontecendo na sua nação, no seu país, Senhor, e entender o compromisso que tem de ser luz, de ser guia, Senhor, de falar com visão profética sobre os tempos que o Brasil está vivendo, Senhor. Eu te peço, Senhor, que eles não continuem esfriados nem afastados da realidade do Brasil, Senhor, sino que eles possam, com teus olhos espirituais, Senhor, neles possam ver a responsabilidade do chamado que eles têm. A igreja deve ser luz, a igreja deve ser guia, a igreja, Senhor, deve falar de Ti para o povo brasileiro, Senhor, e ser uma solução real e verdadeira, Pai. Eu te peço que abra seus olhos, que eles entendam seu compromisso contigo e com o Brasil, e que eles possam ser esse canal de bênção através do qual Tu vais a continuar abençoando essa terra maravilhosa e de graça, Senhor. Mas também, Senhor, eu peço que eles continuem focados, Senhor, e se esforçando cada vez mais
em formar, Sim, Senhor, a próxima geração de líderes, Senhor, de é verdade. missionários, de empresários, de homens e mulheres de Deus, Senhor, que vão fazer Senhor. uma mudança para o Brasil, Pai. Senhor, Que eles continuem, Senhor, no caminho, mesmo, Senhor. mas também, Senhor, que eles possam entender que devem ser luz no Brasil, Pai. Eu te peço Senhor. que você lhes guie, Sim, que você lhes Jesus, é fale, verdade, Senhor, e que eles abracem essa visão, Senhor para que tu Deus, a tua possas direção, continuar, Senhor, sendo guia, direção Senhor, e Pai luz querido, é do verdade, Brasil, Senhor. Pai. Eu É, também, Jesus. Senhor, peço que você fale Senhor, Pai, para Senhor, eles o Pai. caminho pelo qual devem andar, as Isso, escolhas Senhor que Deus. devem tomar, Senhor, para que possam continuar vivendo nessa terra maravilhosa e de graças. Eu te peço, Senhor, que não permitas o Brasil ir por um caminho errado, Senhor. Tenha misericórdia desse povo que te ama, Senhor, e desse povo, Senhor, que quer viver de acordo a ti, Pai. Eu te peço que você guie eles, guie todos nós, porque agora também formamos parte da tua igreja brasileira, Pai, para que possamos ser uma solução, possamos ser luz, possamos ser mesmo, guia, Senhor. Senhor, possamos mostrar teu amor para essa terra maravilhosa, Jesus. em nome de Em teu Jesus. nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, chegamos ao fim deste sextão abençoadíssimo. Foi bênção pura, sem mistura. Olha só, nós agradecemos a você que esteve conosco. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente com outro tema extraordinário. Você não poderá perder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, poderoso e extraordinário amor de Deus, a comunhão extraordinária do Espírito Santo continue reinando em meu coração, no seu coração, em nossos corações até que Cristo volte. Amém. Amém, amém e amém. Meninos e meninas, mais uma vez, muito obrigado, Obrigado, pastor, pastor. por esta oportunidade. Que Deus continue abençoando vocês. E olha, as portas continuam escancaradas. Amém. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.